Paz, meus queridos, bom dia. Que tenhamos um dia maravilhoso na presença de Deus, porque nós, como filhos amados do Senhor, em qualquer situação que seja, nós temos a quem recorrer. Nós temos um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Não importa a situação que nós estamos vivendo, seja ela de tristeza, seja ela de aflição, seja ela de uma doença inesperada que surgiu, não tem problema. Vamos recorrer ao nosso Deus em oração, em súplicas, porque Ele vai nos responder. Nós podemos ter a certeza, meus queridos, de que Deus tem prazer em ouvir a oração de um filho seu. Hoje, eu quero dizer para você, é tempo de recomeçar. E eu jamais me canso de dizer que nossa vida é marcada por recomeços. E sendo assim, meus queridos, recomece. Recomece hoje mesmo, profetizando sobre a vida, declarando vitória sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, e não olhe para o que você perdeu. Esqueça completamente o que ficou para trás e fixe seus olhos naquilo que está à sua frente. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem um plano maravilhoso para a sua vida. E creia na promessa de que o melhor dele ainda está por vir. Confie nessa verdade. Declare essa verdade para a sua vida. Aposse-se dessa verdade. O melhor de Deus está por vir. A palavra nos diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E aqui nós vemos, as escrituras nos revelam que tudo que nós já recebemos do nosso Senhor é pouco, diante de tudo que Ele ainda pode derramar sobre as nossas vidas, diante de tudo que Ele pode prover em nosso favor. O nosso Deus pode nos dar tudo, mas há algo que Ele espera de cada um de nós, conforme está escrito em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema maior é que muitas vezes eu e você buscamos tantas outras coisas em primeiro lugar, em vez de buscarmos o reino de Deus. Mas eu te digo, é chegado o momento de parar de buscar o que está lá fora, de buscar outras coisas, de buscar a solução em misticismo, em ideias furadas de outras pessoas, e buscar um relacionamento íntimo, sincero, profundo com o Pai. Não existe lugar no mapa que nos aponta onde está localizado o reino de Deus, pois o reino de Deus está dentro de nós. Ele vem na pessoa do Rei, que é Jesus. E Cristo nos ensina que no reino do seu Pai não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de nós e temos livre acesso a esse reino por meio de Jesus e desse nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Temos um Deus que se importa com cada um de nós e sente prazer em ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Por isso, não há motivos para nós vivermos abatidos, cabisbaixos, desanimados ou caídos, porque o Senhor tem resposta e solução para qualquer situação complicada que nós estejamos vivendo.
E nós podemos ver no Salmo 86, há uma oração em que Davi abre o seu coração para Deus. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. E assim como Davi, devemos orar essa oração em momentos de tribulação, em momentos de aflição. Peça ao Senhor aquilo que você precisa. Nesse salmo nós podemos ter o entendimento de que Davi, naquela situação, estava vivendo um momento de angústia, no qual ele precisava da intervenção de Deus em sua vida. Pode ser que esse momento, assim como Davi, você também esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo de aflição, um tempo de lágrima nos olhos, um tempo de coração apertado, um tempo de culpa, um tempo de pecados que consomem a sua alma. E tudo isso pode estar gerando em você uma grande aflição, um desespero em sua vida. Mas lembre-se, Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, vivendo num palácio repleto de riquezas, também experimentou várias angústias em sua vida. E então, assim como você e eu, ele passou por momentos difíceis na sua vida que o levaram a clamar ao Senhor para que ouvisse a sua oração. E ele foi ouvido, sim. Ele teve resposta desse Pai de amor a quem eu e você servimos. Aleluia. Aleluia. A aflição pode tocar a tua alma. A aflição pode te deixar sem respostas. A necessidade toca todo o nosso corpo. O comer, o beber, o vestir. E nesse sentido nós estamos diante de duas realidades. A necessidade que é suprida pelo dinheiro e a aflição que é suprida pela paz. Praticamente eu e você precisamos dessas duas realidades. Os recursos para suprir as nossas necessidades do dia a dia e a paz para sufocar a aflição que está em nosso peito. Mas lembre-se, há algo que Deus tem prazer em fazer: ouvir e atender às orações dos seus filhos, em atender e suprir cada uma das necessidades dos seus filhos. Por isso, meus queridos, é chegada a hora de você entregar toda a sua ansiedade ao Senhor, pois Ele quer cuidar de você. Ele quer te abraçar de uma forma carinhosa, como um pai amoroso abraça o seu filho. Em sua palavra, nós temos a promessa: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então clame, meu irmão, clame, minha irmã, profetize, declare sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, da tua família, do teu ministério. O Senhor, Ele está para te ouvir e responder. Eu oro para que neste mês as suas orações sejam atendidas. Eu oro para que você busque mais e mais a face do Senhor, para que você tenha mais intimidade com Ele. A Bíblia nos garante que Jesus jamais nos deixaria, jamais nos desampararia e que Deus vela pela sua palavra para a cumprir em cada detalhe. Deus anseia em cumprir suas promessas descritas para a sua vida. Creia e entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Ele sabe exatamente tudo aquilo
que tu necessitas neste momento. Por isso, entregue tudo aos pés do Senhor. Deus ouve a sua oração. Se você tem dúvida, leia a palavra e veja. Deus ouve sim a tua oração, a tua súplica. Ele recebe a sua adoração. Se há algo que o nosso Senhor tem prazer em fazer, é ouvir e atender às orações dos seus filhos amados. Mas a resposta disso está no livro de Isaías 65. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda que não estarão falando, eu os ouvirei. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Porque mesmo o Senhor, sabendo as necessidades nossas, Ele quer ter um relacionamento conosco. E isso nós conseguimos através da oração. Você pergunta, Ele sabe tudo antes de eu falar. Por que então Ele quer que nós oremos a Ele? Na verdade, se nós não tivermos intimidade com Deus, como é que nós vamos nos tornar amigos dele? Se não temos diálogo, oração, conversa, uma comunhão profunda, como nós vamos ser amigos do Pai? É a oração, este momento que nós reservamos na nossa vida, única e exclusivamente para ter intimidade com o Senhor, em que nós nos achegamos a Ele. É que nós ficamos mais pertinho dele. Afinal, um filho que não tem intimidade com o pai não é visto como um amigo, ou é? Fica distante, não há comunhão, não há conversa. Esse não é o relacionamento que Deus quer comigo e com você. Então, já o filho que tem intimidade com o pai, sem dúvida, o pai fica muito feliz quando esse filho lhe pede ajuda. É claro, muitas vezes o pai já sabe o que o filho precisa, antes mesmo dele perguntar. Mas Deus quer este relacionamento. E quando esse filho lhe pede ajuda, o pai sente que esse filho confia nele. Sabe que ele tem poder para agir, sabe que ele é amado. Então, do mesmo modo, quando nós oramos ao Senhor, nós mostramos que nós confiamos nele, que nós queremos ser amigos dele, que nós queremos ter comunhão e intimidade com ele. Aleluia! Aqui, segundo o texto bíblico que nós lemos, nós percebemos que Davi era um homem de oração e vivia na presença de Deus. Nos seus momentos mais difíceis, Davi clamava a Deus por ajuda e o Senhor vinha para lhe socorrer. E isso nós podemos ler no Salmo 23. A presença de Deus nunca saiu de Davi, pois sempre, mesmo quando ele pecava, ele pedia perdão a Deus, se humilhava diante do Senhor e orava a Deus. Mas o Senhor se alegrava tanto quando Davi orava, pois Davi confiava nesse poder que há em Deus, e isso mostra para mim e para você a fidelidade que ele tinha com Deus, e o Senhor o amava, tanto que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, meus queridos, assim como Deus amava Davi e as suas orações que nós podemos ver nos Salmos, do mesmo modo também Deus nos ama, ouve nossas orações, quer suprir as nossas necessidades, porque Ele verdadeiramente se importa com cada um de nós e tem prazer em nos ouvir e tem prazer em nos socorrer. Aleluia! Meus irmãos, Deus tem prazer em ouvir o seu povo e responder às suas orações.
Pois lá em Jeremias está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que ainda não conheces. Aleluia. E aí você me pergunta: mas e se o meu caso for muito difícil? Nós vamos ver mais uma vez que a palavra do Senhor responde: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Mas será que Deus iria se importar realmente com um desejo que eu carrego no meu coração há anos e anos? Será que Ele tem tantas outras coisas importantes para fazer, para se importar com algum desejo meu, um plano meu, um sonho meu, alguma necessidade minha? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus queridos irmãos, o nosso Deus e Pai está sempre perto de nós, pronto para ouvir as nossas orações, sempre pronto para enxugar as nossas lágrimas, sempre pronto para encher os nossos dias de alegria, de bondade, de esperança, de fé. O Salmo 27, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Deus quer, sim, te socorrer. E Ele se importa com cada detalhe, sonho e desejo, sim. Porque, inclusive, Ele sabe quantos cabelos nós temos na nossa cabeça. Ele sabe todos os nossos anseios e necessidades. E Ele não te deixa só, porque em sua palavra Ele prometeu que jamais nos abandonará ou nos desamparará. Então, nesse dia, eu quero que você se baseie nessa verdade. Deus tem prazer em abençoar os filhos seus e ouvir a oração dos seus filhos. Deus vos abençoe, meus irmãos, juntamente com as suas famílias. Deus abençoe seu ministério, sua casa e todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém?